Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quinta-feira, que você venha ter um excelente dia e que em tudo que você colocar as tuas mãos venha prosperar. Quinta-feira da reflexão. Reflexão. Nos vídeos anteriores eu andei falando isso, né, brincando, mas se você adotar esse costume realmente, né, cada dia, se você entender mais ou menos o perfil, o ritmo de cada dia, né, e você compreender, identificar que a quinta-feira é um dia mais calmo, que é um dia mais voltado para que você tenha a condição, né, de estar num estado mais introspectivo, né, mais voltado para dentro, né, para uma reflexão, um pensamento um pouquinho mais aprofundado, e dá para você adotar essa ideia, né, da quinta-feira da reflexão. Dentro do contexto geral, já expliquei alguns vídeos, né? Quinta-feira costuma ser um dia mais tranquilo, dentro do ritmo que nós hoje em dia vivemos, né? Então, por exemplo, quinta-feira é o dia, provavelmente hoje, se você é uma pessoa que está em busca, pesquisando sobre coisas de marketing digital, por exemplo, uma oportunidade de renda extra, hoje é o dia que, se você procurar, você vai encontrar uma infinidade aí de workshops, né, reuniões online, abertura, vamos dizer assim, de oportunidades através de grupos de WhatsApp. Hoje vai ser o dia onde você é chamado para tomar a ação, né, de adquirir, né? É o dia da abertura do carrinho, a quinta-feira, por causa dessa questão, né, que é um dia que as pessoas estão um pouco mais tranquilas, então eles conseguem trabalhar melhor na mente, na cabeça das pessoas, buscando induzir, né, a tomar uma decisão, fazer a escolha, né, de adquirir a solução deles. Hoje nós vivemos em um mundo grandemente assim de evolução, né? Mas toda evolução, todo crescimento, visão, a maioria deles nascem, vamos dizer assim, de uma oportunidade de reflexão. Por exemplo, a história que a gente ouve, né, contar de Newton. Ele tá lá parado ali, meio refletivo, viajando na maionese, aí vê uma maçã caindo, né? E através dali ele pega o insight, né? E daí, né, gerou-se uma fórmula, né? Então, o estado de reflexão, o nosso estado mental, né? Ele dá uma baixada. Então, a nossa parte de sensibilidade criativa, receptiva, ela fica mais aguçada. Quem gosta de estudar, aprofundar as coisas, talvez deve ter identificado que vamos dizer, esses grandes nomes da história, por exemplo, da Apple, criador da Apple, Microsoft, por exemplo, Sony, vamos parar por aqui, né? Esses grandes nomes que a gente tem eles também como visionários, que estavam à frente da sua época. Todos eles, se você observar bem, eles tinham, né, um hábito em comum. E no caso, resumindo, a gente chama de meditação. Mas não é esse ficar viajando na maionese, não. É um momento que eles tiravam para fechar os olhinhos deles ali, ó, acalmar o espírito deles e ficar mais reflexivo, mais voltar para dentro de si. Que é a sugestão que eu dou para a quinta-feira, que é um dia mais tranquilo, na qual tem a possibilidade de você parar ali uns minutinhos. Não precisa ser 40 minutos, 1 hora não. 5 minutos, se você conseguir 15 minutos,
já tá super, super de parabéns, tá? Mais uns 5 minutos já basta, só de você fechar os seus olhos. Primeiro grande obstáculo, as pessoas têm uma grande dificuldade de conseguir ficar com os olhos fechados. Quando você fecha o olhinho, qualquer barulhinho, você já abre o olho querendo ver o que é que está acontecendo. Então, o primeiro grande obstáculo é você conseguir se manter com os olhos fechados. Quando você começa a fechar os olhos e conseguir estar com o olho fechado, sem se incomodar com as coisas à volta, aí a sua mente ela vai começando se desligando em partes, né, vamos dizer assim, dos estímulos externos. Aí você volta para dentro. Quem aqui nunca experimentou aquela sensação de criatividade quando você está tomando banho? Você lá está tomando banho e começa a acalmar, relaxar, a gente começa a ter várias ideias. É por causa que, através do banho, o corpo da gente ele vai dando uma acalmada, a mente também começa a dar uma baixada naquela agitação. E isso ativa uma área do nosso cérebro que está relacionada à criatividade. Por isso a gente experimenta essas ideias, costuma ter ideias quando a gente está tomando um banho, ou assim que tomou um banho, quando a gente está relaxado. E o que esse estado meditativo, vamos dizer assim, esse hábito de fechar os olhos, ficar calmo ali, meditando, refletindo, ou tirando esse momento de reflexão que eu estou sugerindo a vocês buscarem, né, aplicar na quinta-feira, é exatamente isso. Ele faz esse mesmo processo, dessa experiência de criatividade quando a gente está tomando banho, quando a gente está relaxado. Algumas vezes a gente consegue receber, vamos dizer assim, resposta de algum problema, algo que a gente estava ali tentando resolver durante o dia todo, tentando, batalhando, não conseguindo chegar a uma resolução. Aí quando você vai lá tomar um banho, quando dá aquela acalmada, né, dá aquele estralinho, a luzinha acende, aí a ficha cai. Então, é por causa que a gente fica num estado propício para isso. E a orientação que eu te digo, que é aproveitar a quinta-feira para usar, para você batizar ele como o dia da reflexão, é exatamente buscando te proporcionar isso. Quando você conseguir obter esse hábito, é algo que quanto mais você pratica, mais resultado você vai observando. Ele tem um efeito acumulativo. Então, é uma forma de você criar de forma artificial essa condição, tá? Então, você estando refletivo, a sua condição volta para dentro, por partes do seu potencial que estava ali meio sendo bloqueada, ele se libera, aí você consegue enxergar algumas coisas que até então não estava enxergando, em todos os sentidos da nossa vida, tá? Não digo só dos gênios aí que tiveram ideias milaborantes, não. Problema pessoal que você está tentando resolver. Esse hábito, né? Essa ação, na verdade, ela é a base, primeiro ponto ali, para quem quer... O alarme tocou, desligou. Voltando aqui. Então, o hábito de você parar, fechar os olhos ali, ficar se acalmando um pouquinho o seu espírito, é o primeiro passo para quem quer iniciar no mundo do desenvolvimento humano, iniciar no mundo do autoconhecimento. Porque o conhecimento nosso, ele não está fora, ele está dentro. Nós fomos moldados pelos estímulos externos, na qual gerou-se uma base interior em nós. E essa base interior, ela foi formada de uma forma que a maioria de nós não percebemos, não identificamos. Então, ou seja, essa base interior, que vamos dizer assim, falando de forma mais simples, seria o eu, o ego.
é aquela parte que quando a gente somos perguntado sobre nós, a gente começa a falar: ah, meu nome é Citácio Sagaka, eu sou assim, assim, assado. Quando você começa a falar de você está falando da sua autoimagem, do seu eu, do seu ego. Só que isso foi formado através de influências externas, tá? São formadas através de influências externas e ela ocorre de uma forma subliminar, ali debaixo, né, da nossa consciência, no nosso subconsciente. Então nós não temos muita consciência disso. Aí quando nós passamos a aplicar esse hábito de fechar os olhos, voltar-se para dentro, a gente vai começando a nos ver, nós vamos começando a nos entender, a nos conhecer. Então essa é a primeira base. Hoje eu gosto, eu sento assim em qualquer lugar, fecho os olhos, se precisar eu fico ali horas com os olhos fechados. Mas no começo eu lembro que era bem difícil, qualquer barulhinho a gente se distraía. Então é como eu te falei, como eu tenho dito, é um hábito que ele é acumulativo. Quanto mais você pratica, mais você vai ficando melhor nisso. E ele tem essa questão acumulativa. Você vai absorvendo, vai aprendendo. E quanto mais você faz, mais você entra nesse estado mais tranquilo, sereno, né, sua mente, seu coração tá calmo, tranquilo. Eu mesmo, eu durmo em questão de poucos minutos, né, vamos dizer assim. Eu treinava tanto que com 3 respirações que eu fazia, eu já dormia. Para quem tem dificuldade, por exemplo, em dormir, insônia, é uma excelente uma maneira, né, de se tratar, né? Então, voltando aqui à questão, a quinta-feira da reflexão, que você venha aproveitar o dia. No começo talvez você não vai entender muito, mas busca praticar. Senta em qualquer lugarzinho aí depois do almoço, por exemplo, encosta aí na parede, fecha os olhinhos e fica olhando para dentro, se observando. Cada pessoa é uma forma, uma reação. Talvez você vai mais falar: o Citácio disse que eu ia me acalmar, mas pelo contrário, eu estou vendo um monte de pensamento para um lado e para o outro. Talvez você pode deparar com essa condição. Mas só que é uma condição nova que você nunca tinha percebido. Se esse for o seu caso, você vai ver, só para você ver, olha como que é a sua mente. E você só está conseguindo identificar isso porque você fechou os olhos e aí você está vendo um monte de pensamento para um lado e para o outro. Quando você está com os olhos abertos, esses pensamentos continuam ocorrendo dessa mesma forma e você só não percebia. Então, por isso, provavelmente, você pode ser uma pessoa que a cabeça é a mil, né? Porque esses pensamentos estão a mil, para um lado e para o outro. E normalmente isso é cansativo, né? Desgasta a gente. Então, se você fechou os olhos e identificou isso, você já sabe que você precisa fazer um treinamento, um adestramento mental, para adestrar os seus pensamentos. Por exemplo, está identificando vários. Só que você vai analisar qual que é o que eu preciso dar atenção agora. Opa, esse daqui, aí você vai pegar ele, trazer ele aqui e se esforçar para não se distrair com os demais e ficar só focado naquele ali. Outro segredo é tratar uma coisa por vez. Nós, por natureza, nós somos criados, né? Nós somos ser humano, a natureza dele é processamento paralelo, ele faz 1001 coisas ao mesmo tempo. No entanto, a gente fomos condicionados a vida inteira a ficar processando as coisas uma por vez, na forma serial, tá? A nossa natureza ela é paralela, só que nós perdemos um pouco dessa habilidade, tem que treinar. Então, para ter uma performance melhor, o aconselhável é que você, de várias coisas que você identifique, você pegue uma. Pegue uma e trabalhe ela, uma por vez. E não tenha pressa, novamente, não tenha pressa, principalmente se você está iniciando, preparando a sua base, não tenha pressa.
Porque quando nós queremos se apressar com a ansiedade, acabamos dando um passo maior que a perna, e aí acaba tropeçando, embolando tudo, e o resultado final é pior. Você gasta muito mais tempo do que se você fosse com calma. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido. Lembra da historinha da competição da tartaruga e o coelho? No final a tartaruga ganha. E realmente é isso. Realmente é isso que ocorre. Então a gente precisamos tomar certo cuidado, principalmente no começo, com a ansiedade, não deixar ela tomar. É normal, ela vai vir. Só que a ansiedade vir e você não perceber ela é uma coisa. Já a ansiedade vir e você identificar, opa, a ansiedade está batendo na minha porta, já é outra coisa também. Então, quando a ansiedade vem e você não percebe, ela te engole. Ela te engole e vai te fazendo um arrastão, te elevando. Quando você percebe, opa, a ansiedade está batendo na minha porta, você percebe, você consegue fazer alguma coisa em prol de não deixar ser engolido. E tudo isso se torna possível através do quê? O autoconhecimento, a sensibilidade pessoal, que é gerada, extraída através do quê? Desse ato de tirar um momento para fazer uma reflexão, de fechar os olhos e voltar-se para dentro, para conseguir se identificar, se entender um pouquinho melhor. Então, é uma coisa, falando assim, parece tão simples, mas se tá só parar e fechar o olho, sim. Resumidamente seria isso. No entanto, a ciência por trás, se ficar, a gente fica o dia inteiro falando, entendeu? Que ocorre isso no seu corpo, o seu cérebro, suas ondas cerebrais, entendeu? Então tem muita coisa ali por trás, cientificamente, né, nos dando o apoio e explicação para que para que a gente tenha esses resultados positivos através desse pequeno ato de fazer uma reflexão, tá? Se o seu objetivo é se tornar um especialista na área da mente, por exemplo, tudo bem, você pode buscar se aprofundar nesses estudos, mas se o seu objetivo é apenas a mudança pessoal, a melhoria pessoal, não há necessidade. Então, só de você entender, você fechar os olhos ali, acalmar o seu espírito, você já está fazendo um trabalho enorme de melhoria em sua vida, já basta. Agora é aplicar, colocar em prática. Tá bom? Que Deus venha abençoar o seu dia, a sua quinta, que você tenha uma excelente quinta-feira. E não se esqueça, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança para você. E isso eu digo de forma científica e não filosófica. Há esperança para você. Que Deus abençoe o seu dia. Fica com Deus.